Olá pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Preparados para mais um vídeo focado em concurso? E hoje faremos o primeiro vídeo sobre conhecimentos gerais para a prova do município de Itajaí. Sabemos que a banca é a Univale e ela tem um foco um pouco diferente das demais bancas em termos de questões de conhecimentos básicos, né? Não é tão focado em português, por exemplo, que sempre tem 10 questões ou 5, dependendo da banca. Ela trabalha mais com conhecimentos gerais de forma ampla em relação ao município, ao estado, né, do concurso e também questão do Brasil aqui nesse edital, né, história do Brasil. Mas o foco sempre é o município, tá? As questões do município, apesar que também, né, nesse edital tem interpretação de texto, então vai ter 3 ou 4 de português aí, né? Interpretação, provas de interpretação. E o que vocês precisam focar, né? Então, o restante é a interpretação de texto, aí tem a noção de informática, que pode vir também a cair 4 questões normalmente. Tirando 4 de informática, que eu acho que vão ser, né? 4 de português, temos 12 de conhecimentos gerais de forma ampla. E aí, história do município, provavelmente vai cair. Tudo relativo ao município de Itajaí, do site do governo de Santa Catarina. Lei orgânica do município, história de Santa Catarina, história do Brasil e também assuntos de interesse geral. Eu vou fazer 3 vídeos, tá? Com esse foco. Esse é o primeiro, o mais curto. Esse vai ser um pouco focado mais em Itajaí. O segundo vai ser em Itajaí, Santa Catarina, e um pouco da história do Brasil, dos pontos principais. E o último mais em atualidades gerais, beleza? Então vocês vão ter um breve conhecimento de tudo. Selecionei várias informações, né, dos sites que eles abordam, tanto do IBGE, da Prefeitura, do Governo do Estado de Santa Catarina, e também algum compilado de principais informações de outras fontes, né? Mas tudo que tem grande chance de cair nessa prova, tá? De cair nessa prova. Primeiro, então, quem já conhece, quem mora na cidade, vai saber muitas dessas informações, né? E quem não sabe vai ser importante. Vai ser importante para você conhecer o município que você quer ser servidor, tá? Então, Itajaí é um município localizado em Santa Catarina, a 94 quilômetros da capital, de Floripa. Hoje, o município tem 264 mil habitantes. Isso mesmo, né? É um dos maiores aí, em termos populacionais aqui no estado. 264 mil, conforme o último censo. Localiza-se aonde? No litoral, tá? No litoral centro-norte de Santa Catarina, na margem direita da foz do Itajaí. E olha só, outra informação importante. Possui o segundo maior PIB, Produto Interno Bruto. Então, Itajaí é uma das cidades que mais cresce, que mais tem atividade econômica no nosso estado, né? Até porque quem lembra de Itajaí lembra do próprio porto, né? E o porto traz, né, muito serviço, muita, vamos dizer assim, demanda, né, de empregos, de atividades complementares que vão além do próprio porto. E hoje Itajaí também já vai além, né? Não é somente porto, mas ele contribui muito com toda a atividade local e a economia da região de forma geral, né? Hoje Itajaí vai bem além, né? Só que, né, não dá de esquecer, né, que é um dos fatores preponderantes dessas cidades, a questão portuária. O prefeito atual é o Volney, né? Volney José Morastone. Na próxima aula eu vou até comentar um pouco mais sobre a questão política também, né? Que pode vir a cair. Conforme o edital, alguns dados do IBGE, né? Salário médio é de 3 salários mínimos, então, nas cidades. Anotem aí, então, 3 salários mínimos é o salário médio. A taxa de escolarização é alta, né? 97,9%. E a área urbanizada, 55,49 km², tá? Alguns dados do IBGE que podem cair, mas eu acho um pouco difícil, mas para conhecimento de vocês, então, salário médio 3 salários, taxa de escolarização 97% alta, uma área urbanizada de 55 km² aproximadamente. Um ponto que eles gostam de cobrar é sempre a questão do nome, né? E tem 2 ou 3 histórias ainda também que são discutidas, pelo que eu observei, tanto no site como em livros, sobre a formação do nome.
essa é bem comum, mas é claro que a mais, vamos dizer assim, consolidada é a questão, né, da herança Tupi-Guarani, que é basicamente todo município aqui de Santa Catarina, né, quase eu diria assim, 85% o nome, ele tem uma origem Tupi-Guarani, tá? Ele tem a origem do próprio nome da cidade, em relação aos nossos moradores, aos moradores que viviam inicialmente aqui, né? A origem indígena Tupi, tá? E por quê? Os índios chamavam Tarri, Itajaí, né? O Rio das Pedras. Então nós temos toda a questão do Rio de Itajaí, toda a questão ali da localidade, né? Da questão da geografia do município, com corte do rio, né? E por isso os próprios índios chamavam, né, de Itajaí, o Rio das Pedras. O Rio das Pedras, então, essa é a principal história, né, da origem do nome. Mas temos outras, tá, pessoal? Temos outras aí que eu não vou trazer nesse momento. Eu acho que essa é a principal, né? A questão da origem Tupi-Guarani. E assim, né, como outros municípios, nosso município aqui de Itajaí, ele também tem uma diversidade étnica, né? Temos a questão indígena, tem uma questão depois açoriana, é muito comum, tá? Em vários municípios aqui do estado de Santa Catarina. Então nós tínhamos os índios, depois veio a questão açoriana, forte, né? Os portugueses. Depois os alemães e italianos, né? Que vieram na sequência. Essa é uma tendência aqui dos nossos municípios. Para quem for prestar, né? Prova para vários concursos. A história é muito similar, né? Em vários pontos. O que muda normalmente é o ano, né? A data da chegada, o período e a motivação. Em 1750, com a chegada dos primeiros imigrantes da Ilha de Madeira e o arquipélago dos Açores, deu impulso então à colonização portuguesa. Em 1767, teve uma invasão da esquadra espanhola na Ilha do Desterro, que é a atual Floripa, né? Que provocou o êxodo desses lusos açorianos para o norte da capitania de Santa Catarina. Então, esse marco aqui, em 1787, foi um ponto aí que basicamente eh, motivou várias cidades do nosso litoral de Santa Catarina a existirem, né? Ocorreu esse êxodo para várias regiões e uma dessas regiões foi Itajaí, né? Em 1833 nasceu então, né, o distrito de Itajaí, que mais tarde, em 15 de junho de 1860, alcançaria a condição de município. Então é um município já antigo, ó, 15 de junho de 1860, né? Pertencia a Porto Belo e deixou de pertencer agora, né, surgindo um novo município, o município de Itajaí. Ainda nesse ano já se encontravam fixados os primeiros colonos também de origem germânica, os quais também influenciaram fortemente o desenvolvimento regional, né? Então depois é muito comum nas nossas cidades aqui de Santa Catarina a forte influência dos imigrantes da Alemanha. Além disso, ó, Itajaí é interessante que também teve bastante imigrantes japoneses que integraram aí a miscigenação cultural do município de Itajaí. Então nós também tivemos uma uma forte imigração japonesa para o município, um ponto interessante então de destaque, diferencia de alguns municípios aqui do nosso estado. Ó, por curiosidade, né, o município então, anotem aí, iniciou-se, né, foi criado a partir de 15 de junho de 1860 e hoje, né, nesse ano, ele fez o aniversário de 163 anos. Ó, teve um bolinho ali, né? 5.000 pedaços que foram distribuídos pela prefeitura de Itajaí, né? Então, 1860, nós tivemos aí a criação do município. Questão de curiosidade, ó. Então, depois da questão do luso-açoriana, nós tivemos a chegada dos alemães e dos italianos. Então, foi em meados do século XIX, então lá pelo ano de 1800, começaram a chegar os imigrantes alemães e italianos. Também ligado o quê? À agricultura, né? A agricultura, boa parte deles tem experiência na questão da indústria também, e toda essa razão fez, né, com que o município crescesse e virasse um entreposto comercial, tá? Foi toda essa motivação. As margens do rio, né? O,
agricultura, o comércio incipiente, né, mais inicial, fez com que a formação do município se tornasse o que é hoje, né? Ah, por curiosidade, o... esse aqui é o mapa. De vez em quando eles cobram em concurso a questão geográfica, né? A questão geográfica. Ah, pessoal, depois eu vou retornar também com mais outros pontos da história de Itajaí, tá? Mas agora voltando aqui à questão geográfica, em algumas provas eles gostam de cobrar, né, os limites do município, quem são os municípios vizinhos, né? É bem comum, principalmente em processo seletivo, né? Em processo seletivo, mas pode variar de banca para banca. Então, ó, de acordo com informações do próprio município, os limites são Navegantes, Ilhota, Gaspar, Brusque, Camboriú e Balneário Camboriú, né? Aqui temos Navegantes, Balneário, Ilhota. Ó, esse aqui é o município, pessoal. Aqui é o município. E aqui, ó, a questão da região portuária, o centro, o aeroporto internacional de Navegantes, que é muito próximo, né? Então o município tem uma extensão aqui, ó, para o interior, toda a parte mais da extensão da praia aqui. Praia Brava, Praia das Cabeçudas, dentre outras praias que pertencem aí ao município. Importante gravar, né? Navegantes, Ilhota, ó, Navegantes, Ilhota, Gaspar, Brusque e Balneário Camboriú. Gravem e pode vir a cair, né? Principalmente no processo seletivo. Em concurso eu vi cair uma vez só dessa banca, mas pode acontecer, pode acontecer. Teve um processo seletivo dessa banca que eles cobraram até qual que era a flor símbolo, né, do município. Não era Itajaí, né, era de outro município. Então eu trouxe para vocês, ó, a flor símbolo de Itajaí é a primavera, tá? A primavera, ou o nome aí científico Bougainville spectabilis, né? Chamada de Bougainvillea, tá? Ela foi declarada como flor símbolo em 2006, tá? Em 2006 é uma planta aí que chegou da Europa a partir de 1790, tá? 1790, a flor primavera, tá? A flor primavera. Anotem aí, então a flor símbolo é a primavera. E um dos pontos mais importantes aí da história de Itajaí, e então fora a colonização, né? Então que começou, tinha os Tupi-Guaranis, depois veio a Lusa Soriana, os alemães, italianos, os japoneses, né? Isso de forma geral, né? Não entrando em detalhes, tá, pessoal? Lembrando que eu não estou entrando em tantos detalhes, né? Porque o que observa a banca não cobra tão detalhadamente alguns pontos da história da colonização. Pode cobrar, né? Isso nunca se sabe, mas no geral não cobra. Mas um ponto importante para o município de Itajaí é o porto. Isso você não pode negar, né? Todo mundo que pensa em Itajaí já pensa no porto, né? Não tem como não, né? E esse comércio portuário, ele ganhou força já no século XIX. Isso mesmo, então já no século XIX ele ganhou um impulso. E principalmente, tá, pessoal, para exportação, para Montevidéu, Buenos Aires. Então já era exportado alguns produtos ali da região de Itajaí. E olha só, relatos históricos também mencionam a importância do porto, não somente em relação ao trânsito colonizadores, mas também ao comércio fluvial. Então, pelo próprio rio, tá, pessoal? Pelo próprio rio acontecia o comércio. Então, pelo corte do rio, já acontecia aí uma forte relação comercial naquela época, né? Tem que lembrar, né? Não tinha tantas estradas, não existia BR-101 da forma como é. Então, tudo isso fazia com que o mar fosse um ponto comercial importante. E olha só, com a construção dos moles, as obras de ampliação dos cais foram iniciadas em 1938, com o primeiro trecho desses novos cais feitos em estrutura de concreto armado e pátios pavimentados e paralelepípedos. Dessa época também é a construção do primeiro armazém. Então, em 1938 que realmente começa uma profissionalização, vamos dizer assim, né, da construção do porto, com cais feitos na estrutura de concreto armado
também a primeira construção do primeiro armazém aí do porto, né? Então aí dá para ver que começa o início, né, de uma profissionalização do atual porto que nós temos. Então, desde sempre já era utilizado como entreposto comercial a questão aí do município. Depois nós tivemos em 1938, com essas construções do cais, do armazém. E olha só, Itajaí tem a maior renda per capita do estado. Isso é importante, ó. Então anotem aí, né? Itajaí tem a maior renda per capita. É a maior renda por pessoa, né? O PIB por pessoa. A cidade de Itajaí também possui o segundo porto brasileiro em movimentação. Então, hoje no Brasil, ó, segundo maior porto do Brasil. E lembrando, né, desde sempre o porto foi um ponto inicial da própria cidade, né? Ponto que movimentava a economia. Só para vocês terem uma noção, a autoridade portuária, né, isso é uma questão mais burocrática, né? Ela foi delegada da União para o município em 1995, tá? Então nós tivemos a delegação basicamente, né, do porto para o município. Hoje, quem administra é o município, né? Apesar que tem uma discussão dessa renovação, né, do período, até pensar em privatizar, né, a questão do porto, a União, né, que detém esse controle, né, o Ministério dos Portos. E hoje quem administra é uma autarquia municipal, tá? É uma autarquia municipal que tem a responsabilidade de delegar, de cuidar de todas as funções, tá? Esse é um ponto importante, né, para a cidade, para o município, né? Hoje, quem comanda, quem é a autoridade portuária, por enquanto, é uma autarquia municipal. Então, isso é algo que vocês precisam saber para a prova. Mas está em discussão, tá? Está em discussão sobre essa renovação por quanto tempo, né? Será mais 30 anos ou se ele vai ser privatizado? Acredito que agora não, né? Mas tudo isso se discute aí no Ministério. História de Itajaí. Um outro ponto em relação ao porto. Olha só para vocês terem uma noção. Então, o complexo portuário de Itajaí encerrou o ano 2010 com uma movimentação de 954 mil, né? A unidades aí de containers, de container. Lembrando que a autoridade foi delegada ao município, tá? Delegada ao município. Então, olha só, isso aqui é dado de 2010, né? São tragos aí pelo site, pelos sites que caem no edital. 954,38 mil TEU, né? 20 Foot Equivalent Unit, que é uma unidade de containers, né? Containers de 20 pés. Outras curiosidades, para a gente finalizar, né? Os principais pontos. Reparem, né? Eu trouxe várias informações do site que eu vi que já foram cobradas em outras provas, que tem chance, né? Alguns pontos principais, né? Que é muita informação. Quem nasce em Itajaí é itajaiense. Isso que eu já vi cobrar uma vez, né? Itajaiense, né? Com outro município. Quem nasce em Itajaí é itagiaense. Eu também vi informações que eles chamam popularmente de Papa Siri, né? Papa Siri. O vereador mais vezes eleito do município é o Eloy Camilo da Costa, 7 mandatos. E o ponto mais alto do município é o Morro do Gavião, que faz divisa entre Itajaí, Brusque e Camboriú, né? Ali na parte de baixo. Algumas curiosidades também, ó. O Aeroporto Nacional de Navegantes é muito próximo, vocês viram lá pelo mapa, né? A 20 quilômetros ou a 15 minutos pelo ferry boat. Nós temos um pier exclusivo para turismo em Itajaí. E Itajaí também é um destino de transatlântico, né? Quem já viu, né? Vários cruzeiros passam pelo Porto de Itajaí. Então é sim um grande destino agora de turismo, né? Cruzeiros nacionais e internacionais. A temporada 2019 e 20 recebeu mais de 30 mil turistas, né? Então Itajaí vai além do porto. Hoje tem um forte polo aí de turismo, de serviços, né? Então o turismo está crescendo muito. Está crescendo muito também no próprio município. Lembrando que o Porto Itajaí é o segundo porto e ele é o maior exportador de carnes congeladas do Brasil.
Outra curiosidade, Itajaí é uma cidade universitária, isso mesmo, né? Nós temos mais de 23 mil na Univale, né? A Univale é a Universidade do Vale do Itajaí, então, Universidade do Vale Itajaí, a Univale, que tem em todo o estado, mas ela iniciou-se em Itajaí, né? Uma cidade universitária. E outro ponto, esse aqui eu vou trazer no próximo vídeo também, algumas curiosidades também da história de Itajaí. Nós temos tradicionais festas como a marejada, a festa portuguesa e a do pescado. E essa aqui é recente, olha só, isso acabou de acontecer. Isso acabou de acontecer. Tem chance de cair na prova? Tem, né? Se os elaboradores da prova estiverem acompanhando as notícias, né? E tecnicamente conhecimentos gerais é atualidades. Itajaí foi nomeada recentemente como a capital nacional da pesca. Capital nacional da pesca. Eu acho difícil cair porque é muito recente, né? Mas vai que caia, então eu trouxe. Então, foi sancionado e isso é um título importante para a cidade, né? Capital Nacional da Pesca aí do Brasil, né? Primeiro, a cidade tem o maior porto pesqueiro, né? O maior porto pesqueiro, que corresponde a 55% do mercado nacional da pesca. E eles são líderes na venda de pescado congelado no país. E além disso, o setor de pesca em Itajaí, ele é muito fortalecido, é referência em tecnologia, inovação e qualidade. E é a única cidade do país a ter um escritório da Secretaria Nacional da Pesca, tá? Então é a cidade única a ter o escritório da Secretaria Nacional de Pesca, então que pertence aí ao Ministério. Então para vocês verem a importância. De acordo com dados do IBGE, são mais de 30 mil postos diretos e indiretos. Então isso é um ponto importante, né? Conforme o próprio site da prefeitura, esse título, né? Então anotem aí. Pode cair? Pode. Vamos ver se quem for elaborar a prova, né, está atualizado. E tecnicamente, né, conhecimentos gerais, atualidades ali, né? Pode vir a cair. Certeza, né? Tem grande chance. É um negócio fácil de lembrar, né? Isso que eu trouxe por curiosidade, né? O que pode vir a cobrar? Pode, né? Eu acho que concurso normalmente não cobra mais processo seletivo, mas pode vir só para vocês conhecerem a prefeitura que vocês vão trabalhar. Então nós temos o gabinete do prefeito, o gabinete do vice. Itajaí tem 4 autarquias, ó, Itajaí Participações, Instituto de Previdência, então você vai ter um Instituto de Previdência próprio, né, em Itajaí. Tem o Porto de Itajaí e a Semasa, né, que é a Secretaria aí de Esgoto, né, Esgoto e Água, Semasa. Até tirei aqui, faltou a Semasa. Como secretarias, onde você vai poder trabalhar, nós temos agricultura e expansão, assistência social, comunicação, controladoria geral, desenvolvimento econômico, educação, saúde, desenvolvimento urbano, são as padrões, né? Aqui tem a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Governo, normalmente não tem, mas essa tem, Procuradoria Geral, eles têm uma Secretaria de Promoção da Cidadania, Secretaria de Tecnologia, né? Então tem bastante secretaria. Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, tem a Secretaria de Turismo e Eventos. Então são várias secretarias que talvez você trabalhe em uma delas no futuro, né? Ou às vezes muda, né? É bem comum às vezes, né? Dependendo do cargo que você tiver, né? Para finalizar, eu vou comentar alguns pontos principais aqui da nossa história, né? Dos locais de Itajaí. Lembrando, né? Deixa eu até colocar aqui na ponta atual, né? Lembrando que nós vamos ter outros vídeos para complementar, tá? Esse aqui é só o vídeo inicial. Só o vídeo pontapé inicial para estudo de vocês. Nós temos aqui a Casa da Cultura. Ó. A Casa da Cultura ela foi inaugurada em 1913 para ser sede, então, né, de uma escola. Em 1982 passou a ser a Casa da Cultura. Então vocês podem visitar, né? Com tombamento estadual e municipal, né? E o prédio tem 2 galerias de artes, uma com sala de leitura e áudio e vídeo. Nós temos a praia do Atalaia, né? Quem não conhece é uma praia muito boa. É tranquila, de média extensão e é conhecida por ser a prática de surf, por conta de suas ondas regulares, né? As praias de Itajaí também são muito boas, tá, pessoal? O nosso litoral ali, né?
querendo ou não, de vários concursos que eu faço aqui, né? No geral, são destaques, né? São destaques aqui para nossa região, como a Praia da Atalaia e a Praia Brava, né? Acho que é a mais conhecida de Itajaí, você deve conhecer, né? Para quem não é da região. Também é conhecida, né? Por ser um centro de kitesurf e jet ski, né? Também é conhecida por essa prática dessa atividade, né? Assim como também acontece em outras praias aqui da região de Itajaí. Temos o Museu Histórico. Caiu em uma das provas que eu estava vendo no processo seletivo da Univale sobre o Museu Histórico do município, de outro município. E esse Itajaí também tem, tá? Foi construído em 1925. Ele chegou a abrigar os três poderes: a arquitetura elástica e clássica do palácio encanta pela beleza. Isso aqui é uma questão mais de arquitetura, né? Foi inaugurado em 1982. Então anotem, né, a construção dele, 1925, inaugurado em 82 apenas, né, pelo colecionador João Amaral Pereira. Não sei se vai cair, né? Não tem tanta preponderância assim, mas eu ainda acho que vão cair mais questões voltadas à economia, à questão portuária, aos dados ali do IBGE, os pontos principais. Acredito que vão ficar mais nessa área, né? Mas vamos ver, né? Pode ser cobrado qualquer coisa, concurso é assim, né? Tá no edital, a gente tem que ver. O site do município também traz alguns pontos, como por exemplo, ó, o mirante do Morro da Cruz. Então, tem uma excelente vista, né? Então, consegue ver até o Porto de Itajaí e a cidade de Navegantes. Inicialmente era isso, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar os slides aqui, tá na descrição do vídeo. Em breve, farei mais vídeos sobre a história de Itajaí e agora também focado em Santa Catarina. E o último vídeo com atualidade de forma geral, para vocês aí acertarem todas as possíveis questões relacionadas ao conhecimento gerais e atualidades. Lembrando também, né, estude um pouquinho de informática, cai nessas 20 questões, pelo menos umas 4. Interpretação de texto, na minha visão, né, não é muito o que estudar, né? Se você lê, você pratica a leitura, você consegue identificar com facilidade, responder, né, com maior praticidade. Tem algumas dicas, mas caso alguém queira, eu posso também comentar, né, sobre esse ponto. Qualquer dúvida, fico à disposição. Vamos estudar. Foco, hein, pessoal? Foco diário. Estabeleça essa rotina. Não deixe de estudar, por favor. Mesmo em momentos aí de festas aí, que eu sei que dezembro é uma época boa de festa, não deixem de estudar. Foco e até a próxima.